nosso intervalo e agora eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Rogério Barba. Boa noite, Rogério Barba, tudo bem? Boa noite, Gabriela. É um prazer pra gente aqui, né, que trabalhamos com a população em situação de rua, estar aqui no seu programa e trazer uma visibilidade daquelas pessoas que a sociedade e a comunidade traz como invisível, né? São pessoas que sentem frio, sentem fome, sentem dor. E as pessoas não são pessoas invisíveis, as pessoas que não enxergam, né? Então, a gente aqui hoje tem uma grande oportunidade de estar falando sobre essa população aí, principalmente a população em situação de rua, que é o nosso foco, onde a gente tem um trabalho. A gente viveu 25 anos nas ruas, né? Está com 8 anos que eu saí das ruas, das drogas, e hoje a gente dedica a vida da gente a essas pessoas que estão ali, principalmente nesse sofrimento do alcoolismo, da drogadição, e estão em situação de rua. Que legal, Barba. E para começar, é justamente isso que eu queria conversar com você. Conta um pouco pra gente sobre a sua história, sobre como surgiu o Instituto. Então, eu me chamo Rogério Soares de Araújo, né, para as pessoas entenderem melhor. Quem me deu meu nome foi um juiz. Eu nasci na rua em 1971, fui encaminhado para o orfanato e lá eu tinha que ter um nome, porque eu tinha que ter documento. O juiz me deu meu nome, chamado Rogério Soares de Araújo. Nasceu em 23 de agosto de 1971, sem nome de pai, sem nome de mãe, sem de avós. Nunca conheci meus pais, nunca conheci minhas mães, parentes nenhum. Morei em orfanato durante 18 anos, até 1988. De 88 para 89 eu saí do orfanato, fui trabalhar. Trabalhava numa rádio, né, em São Carlos, e em 89 eu conheci o crack, e o crack, o alcoolismo, fez eu perder os meus convívios com os meus amigos, com o meu trabalho. Em 1989 para 90 eu volto a morar em situação de rua. Tinha nascido na rua, depois eu volto como morador de rua por causa das drogas, do álcool. De 89 até 2014 eu tive 14 internações, passei por vários estados, São Paulo, grandes cidades ali como Campinas, Araraquara, São José do Rio Preto, Marília, Ribeirão Preto. Depois eu passei em Uberlândia, fui parar em Goiânia. Em 2010 eu cheguei em Brasília. Ali minha primeira moradia foi na Praça do Relógio, e ali eu convivi um tempo. Depois eu vim para a rodoviária, da rodoviária eu fui para o setor comercial sul, e no setor comercial sul eu me identifiquei, porque ali tinha droga, tinha álcool, tinha tudo que eu queria. Até eu conhecer uma pessoa chamada Elvira Batista, né, que hoje eu chamo ela de mãe. Ela tem minha idade, fazia projetos de levar comida, de conversar com a gente na rua, e ali em 2014 eu conheci, né, essa grande hoje minha mãe. Eu nem chamo ela por nome, onde a gente tem a mesma idade. E ali eu pedi mais uma oportunidade para ser tratado do álcool, das drogas, pela 14ª vez. Eu fui encaminhado por um projeto que ele tem quase no Brasil todo, né? Ele foi criado dentro de uma Cracolândia em São Paulo, que é chamado Cristolândia. E ali eu começo uma nova trajetória de vida, né? Ali eu me tratei das drogas, do álcool. Ali eu voltei a estudar. Eu tinha parado de estudar em 1885, na 5ª série. Eu voltei a estudar em 2015, né? Então, quer dizer, eu tive um novo recomeço de vida. Uau! Bom, nem conversei com a produção, né, para ver como que... Mas, assim, quero bater palmas aqui para você, porque sua história é realmente incrível, sua história de vida. E eu tenho certeza que essa vai ser uma das entrevistas mais impactantes, né, está sendo, para quem está ouvindo. E eu gostaria que você falasse um pouco mais como que funciona o Instituto, Barba. Quais são os pilares do seu Instituto? Quem hoje você ajuda? Então, para mim chegar no Instituto, quando eu terminei o meu tratamento da drogadição, do alcoolismo, né, eu conheci a revista Traço. Assim, quando a revista Traço foi lançada em Brasília, a revista Traço é uma revista cultural que fala dos artistas que são vendidos pela população em situação de rua. Então, quando eu conheci a Traço ia ser lançado, eu comecei como porta-voz. Eu fui o primeiro porta-voz da revista Traço. Aí depois eu ajudei a coordenar, né, as vendas com a população em situação da rua. Eu fiquei na revista Traço de 2015 até 2018, saí em 2018, né, para montar, fazer aquilo que eu tinha vontade, que era trabalhar com a população em situação de rua. Depois eu fui contratado para trabalhar numa televisão.
E aí eu tinha um coletivo chamado Barba na Rua, e aí chegou a pandemia. Através da pandemia eu voltei a morar na rua por uns 15 dias, porque quando o Estado se fechou tudo, ninguém sabia de nada, a população em situação de rua, principalmente no plano piloto, bem que ela ficou sem nada, sem alimentação, sem estrutura nenhuma, porque muitas delas dependiam do comércio. E aí eles me chamaram, falavam que não tinha nem comida no lixo. Eu já comi comida do lixo, então eu sei o que é você ir no lixo e não comer, e não ter o que comer nem no lixo. Isso me preocupou tanto que aí eu fui entender o que estava se havendo, e estava tudo fechado, e ali eu voltei a morar no setor comercial sul com eles por 15 dias, para me reorganizar e estruturar essa população em situação de rua no meio de uma pandemia, onde matava muita gente, e muita gente tinha preocupação que essa população ia morrer um monte de gente. Só que eu, com a experiência de rua que eu tinha, eu acreditava que as menos pessoas que seriam contaminadas seriam a população em situação de rua. A minha preocupação era essa população morrer de fome. Porque a pessoa que está em situação de rua, quer dizer, eu comi do lixo mais de 20 anos, tomava álcool de posto de carro mais de 10 anos. Eu nunca fui parar no hospital por causa disso, porque a nossa imunidade ela é muito forte. Tanto é que você vê, né, se a gente pegar o tanto de pessoa que está em situação de rua hoje em Brasília, e as pessoas que contraíram o coronavírus, é o mínimo de pessoas. Então eu tinha isso comigo dentro de mim. Muitas pessoas achavam que eu estava fazendo loucura, que eu ia fazer um extermínio da população em situação de rua, porque eu consegui juntar de 300 a 400 pessoas em situação de rua no setor comercial sul para alimentar essas pessoas. Porque essas pessoas precisavam ser alimentadas, porque senão o caos ia ser maior, porque essas pessoas não tinham onde buscar a sua alimentação. O Estado não tinha uma estrutura montada para atender essas pessoas. Através disso aí a gente começou a fazer uma luta, e aonde eu tive que abrir um instituto realmente para que a gente pudesse ter visibilidade. Até então, melhor. Se você não tem um CNPJ, você é invisível, né? E a partir disso a gente, vamos fazer 2 anos que a gente tem um instituto. A gente criou um instituto, né, Instituto Barba na Rua, onde 50% do instituto, da diretoria, são compostas por pessoas que saíram da rua, por pessoas que passaram sofrimento. Isso eu não abri mão de ter essas pessoas do meu lado, mas a gente vem numa proposta diferente. Por quê? Porque a gente temos os serviços que são o serviço de abordagem. A gente tem, o governo vai lá, aborda as pessoas, aí nós temos os serviços de acolhimento, que são as casas de passagem. O governo encaminha essas pessoas para ficar nas casas de passagem. Só que após isso, as pessoas não têm uma porta de saída, que é o mercado de trabalho. E como a experiência que a gente tem, o governo fala, mas a gente encaminha para a Secretaria de Trabalho. Gente, não é simples assim. A população em situação de rua, por mais que nem eu quando eu morei na rua, eu tenho a ficha suja, entendeu? Então qualquer empresa que me pediu o RH, dificilmente vai passar. Porque eu tinha problema de briga, não tinha problema de roubar, de nada. Mas tenho nada consta. Então quando encaminha para o mercado do trabalho, a população em situação de rua encontra essa dificuldade. Então a gente abriu um Instituto Barba na Rua. A gente vai inaugurar agora em abril uma fábrica, chama Fábrica Qualificação Profissional para as pessoas em situação de rua. O que isso é? A gente está montando uma fábrica em Taguatinga, onde a gente vai fabricar chinelos, onde a gente vai fabricar pano de prato, pano de chão, saco de lixo. A pessoa fabrica, vai lá, vende, retorna para a fábrica e fabrica novamente. Então seria tipo uma cooperativa onde o Instituto vai gerir essa cooperativa. Mas muito poderia me falar assim, mas em Brasília já tem a fábrica social. Sim, tem a fábrica social, mas a fábrica social, o que ela te oferece? Um certificado para você arrumar um emprego. Qual que é o nosso maior problema hoje? É trabalho. Por que a população em situação de rua hoje, antes da pandemia, a gente tinha um número de população de rua de 2.000 a 2.500. Hoje, está 3 vezes mais essa população. Mas a gente entende que a pandemia jogou muita gente na rua, muita gente perdeu o serviço, muita gente não tem como pagar aluguel, água e luz, e não tem um outro lugar para essas pessoas ir, se não for debaixo de uma ponte ou para uma calçada e ir para a rua. E a rua acolhe essas pessoas, porque é o último estágio de uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de miséria.
e a rua venha, e quando ela chega na rua, ela é acolhida pela gente, e a gente só vê mudança com a população em situação de rua, com o trabalho, entendeu? A gente tem um slogan que a rua só vai mudar com o trabalho. Então o Instituto Barba na Rua, hoje, o que ele oferece? Né? O Instituto Barba na Rua tem um trabalho junto à população em situação de rua, que está diariamente na rua, nós temos uma Kombi. A gente oferece o básico, é paliativo, a gente sabe que é paliativo. Quer uma comida, quer uma roupa, a gente tem ônibus de dar banho, que é da ONG Futuro Esperança, onde a gente tem parceria. A gente tem as máquinas de chinelo, que é onde a gente vai, a gente leva, eles mesmos fabricam o chinelo. Só que isso é paliativo, a gente precisa de algo mais, né? Então o Instituto Barba na Rua foi criado pensando nesse algo mais, fazer algo diferente que realmente já não existe. O paliativo muita gente faz, e é preciso fazer isso aí. Tem muita gente, doutora, que fala assim, Barba, mas ficar dando comida, dando banho para essa população na rua, você está ajudando essas pessoas a ficar na rua. Gente, eu morei na rua durante 25 anos e não foi a comida que fez, me segurou na rua, entendeu? Então a gente precisa entender, doutor, precisa entender o segmento da população em situação de rua. Eu falo para todo mundo, gente, que o que a gente precisa ter na cabeça. A população em situação de rua, ela é como qualquer outro segmento. Qualquer outro segmento da sociedade, só que ela é uma sociedade excluída. Só que na população de rua tem as pessoas boas, tem as pessoas também que têm o seu segmento, que cometem os seus erros e precisam pagar pelos seus erros. Né? A gente luta por direito da população de rua, mas tem os seus deveres. Como qualquer outro segmento, se a gente pegar religioso, segmento político, tem as pessoas, entendeu? Boa, como tem as pessoas ruins. Não se diferencia. A única coisa é que as pessoas criminalizam aquela pessoa que está em situação de rua, que na verdade a gente precisa transformar a visão da sociedade, porque quando a sociedade passa na rua e vê uma pessoa ali deitado na rua, né, tudo sujo, o que passa na mente dela? O que ela pensa daquela pessoa? Droga e álcool. Ela nunca imagina que ali existe um ser humano, que aquela pessoa tem fome, que aquela pessoa tem dor, que aquela pessoa sangra. Então ela não vê um ser humano ali, ela vê a droga e o álcool. Quando ela vê a droga e o álcool ali em primeiro lugar, acabou todo um sentimento de acreditar que ali existe um ser humano, e a gente precisa trabalhar o problema daquele ser humano. Porque as drogas hoje, doutora, quer sim ou quer não, é considerada a Organização Mundial da Saúde. É uma doença. Sim. E eu tenho essa doença, é uma doença que não tem cura, gente. E eu estou há 8 anos fora das drogas e do álcool. Mas eu vou falar para vocês, eu tenho vontade de beber. Quem não tem vontade de beber depois do trabalho uma cervejinha gelada? Quem não tem vontade de beber um vinho? Eu também tenho, só que eu tenho a consciência hoje que eu sou um doente. A gente estava discutindo hoje mesmo, né, que eu faço parte do Conselho de Assistência Social, que é poucas pessoas que conseguem. Nós não temos hoje uma política efetiva que a gente pode falar assim, não, essa é a política que dá certo. A gente não tem. Nós temos hoje 2 políticas, que é a redução de dano e que é a abstinência, que as duas têm que trabalhar junto. Quando essas 2 políticas começam a se brigar entre elas e começam a definir quem é esquerda, quem é direita na política, quem sofre é quem está na rua. Sim. Quem vai pagar o preço é quem está na rua, entendeu? Então, a gente precisa hoje ter um olhar para essas pessoas que estão em situação de rua como um olhar de ser humano. Quando a gente começar a ver isso, até porque nós temos muito caso, doutora, para contar, que pessoas que o Instituto conseguiu tirar da rua. Eu tenho um rapaz que eu cheguei no setor comercial sul, muitas pessoas sabem que é o setor comercial sul, e eu cheguei lá de noite lá para oferecer comida, eu vi ele. Eu falei, como é que você chama? Porque eu conheço os traços da pessoa, só de olhar, eu sei. Eu falei, cara, como é que você chama? Ele falou, meu nome é Valdir, eu sou carioca, cheguei do Rio, perdi o emprego, a pandemia me jogou. Mas o que você está fazendo aqui? Você não bebe, você não usa droga? Ele falou, cara, eu não tenho onde morar. Eu, beleza. E se eu te arrumar um lugar para você ficar, uma casa que tem do governo aí e tal, e você aceita? Ele não quis para mim, eu falei, não, para mim te ajudar, você precisa estar num espaço. E já faz mais de 1 ano que ele está lá, tem 1 ano e alguns meses. Eu consegui o Instituto Barba na Rua, né? Não sei se pode falar propaganda, nós temos uma parceria com a Coca-Cola, né? Que é a Abraçal.
A gente encaminhou ele. Ele está lá, tem 1 ano, casou, agora está fazendo uma faculdade, né, de assistência social, que a própria Coca paga para ele metade da faculdade, para ele ser um assistente social lá dentro. Onde é que ele estava 1 ano atrás? Na rua, entendeu? Então a gente precisa acreditar nas pessoas, a gente precisa acreditar no ser humano. Incrível. O Instituto Barba na Rua é isso, é acreditar no ser humano. Não, é incrível o trabalho desse instituto. E assim, Barba, eu quero inclusive convidar você para voltar mais vezes, para a gente aprofundar, conversar mais sobre isso, porque realmente é o que a população precisa, de ações assim, de iniciativas que atendam, de mais institutos, de mais pessoas querendo fazer o bem. Inclusive, eu gostaria que você deixasse, né, para as pessoas que estão em casa, uma forma de procurar instituto, como que elas podem fazer? Então, eu tenho meu Instagram, né, que é Barba na Rua. A gente tem o Instagram do Instituto Barba na Rua, a gente tem as nossas redes sociais. Eu tenho mais ou menos uns 3 ou 4, Facebook, é Barba na Rua, Rua Barba, entendeu? E que a gente, as pessoas procuram a gente. E a gente tem um trabalho, muitas pessoas falam assim, como é que eu faço para fazer parte, né, do Instituto? A gente entrega comida todo sábado, é você querer vir para você entender se realmente isso é para você, porque muita gente quer vir. E não é simples. Doutor, assim, as pessoas, eu quero, porque as pessoas quer dizer, eu estou 8 anos nessa caminhada, e as pessoas, eu queria trabalhar, eu queria fazer, você, que nem eu vou falar para vocês, todo sábado meu, eu não vou em casamento, eu não vou em nada, eu estou na rua, eu tenho um compromisso com a rua, porque o voluntário, todo mundo quer se voluntariar, né, numa instituição. Mas na hora de assumir um compromisso de estar lá, são poucas pessoas que vão, entendeu? Então, assim, para ver se é isso mesmo que as pessoas querem. Então, hoje o Instituto Barba na Rua, ele tem uma equipe boa de voluntários, que todo sábado a gente tem 3 equipes que pega comida na Asa Norte e vamos cada um para um canto. Então, nós temos várias parcerias. Então, hoje a gente tem essas pessoas. Então, eu falo para as pessoas, eu falo, olha, vem primeiro, vê se é isso mesmo que você quer. Você está disposto a ter o sábado, das 6 horas até as 10 horas, tá na rua? Você vai querer esse compromisso, entendeu? Porque você está fazendo um compromisso, é com o ser humano de você estar ali. É verdade. Entendeu? Então, a gente tem as nossas redes sociais, tem o telefone também, que é o 98363-8161, que você pode ligar, a gente atende. A gente também capacita as pessoas que querem montar projetos para ir para a rua. A gente vai lá, a gente se dispõe a fazer uma capacitação do dia inteiro, porque não é simplesmente só para ir para a rua. Dependendo da ajuda que você está levando para lá, na verdade você acaba atrapalhando. Imagina. Como fazer, entendeu? Nós estamos trabalhando num segmento que é discriminatório, e a gente está trabalhando num segmento, doutor, que as pessoas falam assim, Barba, mas essa pessoa aí já foi internada 3, 4 vezes, eu tive 14. Imagino, mas 14. Com certeza, e por isso que o trabalho do Instituto ele é muito importante, e eu quero convidar mais vezes para você vir aqui na a gente convida vocês para vir para a rua com a gente também, para vocês filmar, para vocês ver lá como é que é o nosso trabalho e mostrar para o seu público. Muito obrigada pela Eu que agradeço. Volte mais vezes. E agora nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco tem mais.